No silêncio profundo do cosmos, onde a escuridão é cortada apenas pelo brilho distante das estrelas, o telescópio espacial James Webb segue sua vigília incansável. Lançado com a promessa de revelar os segredos mais antigos do universo, ele tem mostrado à humanidade um novo retrato do infinito. Mas, entre galáxias formadas há bilhões de anos e nebulosas em expansão, algo inesperado surgiu. Um objeto errante vindo de fora do sistema solar, conhecido como 3I Atlas, atravessou o caminho de nossa espécie. E foi nele que o James Webb registrou sinais que levantaram a hipótese mais ousada já sussurrada nos corredores da ciência e fora dela. A presença de uma estrutura colossal, tão enigmática que alguns ousaram compará-la a uma cidade perdida no espaço. Para entender o peso desse achado, é preciso recordar a natureza do James Webb. Este telescópio, fruto de décadas de planejamento e bilhões de dólares investidos, é o mais poderoso instrumento de observação espacial já construído pelo homem. Posicionado a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, no ponto de equilíbrio gravitacional conhecido como Lagrange 2, ele opera longe das interferências de nosso planeta. Com espelhos banhados a ouro e instrumentos sensíveis ao infravermelho, o Webb enxerga onde olhos humanos jamais poderiam penetrar, na radiação térmica de estrelas moribundas, nas atmosferas de planetas distantes, nos ecos fósseis do Big Bang. Seu olhar não é apenas profundo, é revelador. Ele nos mostra não apenas o que está longe, mas o que esteve presente nos primórdios do tempo. Foi com esse olhar que o Webb se voltou ao 3I Atlas. Diferente dos cometas familiares que habitam nossas vizinhanças, esse corpo não nasceu ao redor do Sol. Ele veio de outro lugar, de outro sistema estelar, atravessando o vácuo interestelar por incontáveis milhões de anos, até que, por acaso, cruzou nossa órbita. Antes dele, apenas 2 outros objetos semelhantes haviam sido identificados: o enigmático Oumuamua e o cometa Borisov. O 3I Atlas, portanto, é o terceiro visitante confirmado vindo de fora. Sua passagem, ainda que breve, se tornou uma oportunidade única para investigar materiais forjados em um berço cósmico totalmente diferente do nosso. As primeiras observações revelaram o esperado: uma coma, a nuvem difusa de gases e poeira que envolve o núcleo de um cometa, se expandindo à medida que o Sol aquecia sua superfície. Mas logo veio a surpresa. O Webb detectou uma proporção incomum. Em vez de a água dominar a composição, como acontece na maioria dos cometas conhecidos, o 3 Atlas exibia uma abundância esmagadora de dióxido de carbono. A razão entre CO2 e H2O chegava a níveis quase sem precedentes, sugerindo que o local de nascimento deste objeto era drasticamente diferente das regiões de onde vêm nossos próprios cometas. Era como se estivéssemos diante de uma receita cósmica exótica, um fragmento congelado de uma cozinha química distante, moldada por leis familiares, mas em condições que jamais testemunhamos. Até aqui, ciência pura. Mas no emaranhado de dados, um detalhe se destacou. Alguns espectros registraram padrões geométricos, repetições inesperadas de sinal, que pareciam se alinhar em formas quase artificiais. Para os pesquisadores mais cautelosos, aquilo não passava de ruído instrumental, coincidências estatísticas ou ainda artefatos criados pela interação complexa entre a luz do Sol, o gás em evaporação e a sensibilidade extrema dos detectores do Webb. Contudo, fora dos círculos oficiais, começou a crescer uma interpretação diferente. E se aquelas formas não fossem acidentes? E se estivéssemos olhando para algo maior, algo construído? Foi então que surgiu a comparação ousada, uma estrutura tão vasta, tão intricada, que em suas linhas gerais lembrava as fundações de uma cidade. Não uma cidade como as humanas, feita de ruas e prédios, mas um aglomerado geométrico,
um entrelaçamento de padrões que evocava em escala colossal a ideia de arquitetura. Uma metrópole cósmica, oculta no coração de um cometa interestelar. A narrativa se espalhou rapidamente fora dos canais acadêmicos. Blogs, fóruns e canais de mistério começaram a explorar a hipótese. As imagens processadas, ainda que borradas e cheias de incertezas, eram interpretadas como torres, muralhas, cúpulas. Cada traço virava indício, cada linha virava prova. Seria possível que o 3i Atlas não fosse apenas uma pedra de gelo errante, mas sim o fragmento de uma mega-estrutura, uma ruína interestelar que vagava solitária após a queda de sua civilização original. Enquanto o debate fervilhava, a ciência continuava a exercer seu papel de prudência. O cometa estava sendo estudado em detalhe, e a hipótese predominante era a de que se tratava apenas de um corpo natural com composição incomum. Mas mesmo entre os cientistas, a dúvida silenciosa não podia ser descartada. Afinal, quantas vezes a humanidade não confundiu fenômenos naturais com sinais de inteligência, apenas para depois descobrir que as duas coisas não estavam necessariamente separadas? O próprio conceito de inteligência cósmica poderia ser muito diferente do que imaginamos. Se uma civilização avançada quisesse construir no espaço, por que não usar a própria matéria-prima dos cometas e asteroides? Por que não moldar uma cidade a partir de gelo e rocha, aproveitando a energia e os recursos já disponíveis? Essa especulação ganhou força quando análises mais detalhadas mostraram variações estranhas na liberação de gases. A taxa de emissão de dióxido de carbono parecia seguir pulsos, como se houvesse ciclos regulares em sua liberação. Alguns viram nisso apenas o efeito da rotação do núcleo, expondo e ocultando regiões diferentes à luz solar. Mas outros notaram que os padrões lembravam modulações, como se fossem sinais emitidos em cadência. Seriam apenas ritmos da natureza, ou haveria uma intencionalidade escondida? Nesse ponto, o 3i Atlas já não era apenas um cometa. Ele havia se tornado uma tela onde cada olhar projetava seus próprios medos e esperanças. Para os mais céticos, era um lembrete de como nossa mente busca formas e significados mesmo no caos, um fenômeno chamado pareidolia, que nos faz ver rostos nas nuvens e figuras nas estrelas. Para os mais ousados, era a primeira evidência de que não estamos sozinhos, um vislumbre de algo grandioso demais para ser ignorado. Enquanto isso, o web continuava registrando dados. Cada espectro, cada curva de luz era arquivado para análises futuras. A verdade, qualquer que fosse, estava ali, escondida nas camadas de números e gráficos. Mas entre a frieza da ciência e o fervor do mistério, um espaço fértil surgia para a imaginação. E nesse espaço, a ideia de uma cidade interestelar ganhou vida própria. Imaginar uma cidade no coração do 3i Atlas é também imaginar a história de seus construtores. Quem seriam? De onde vieram? E por que suas criações vagariam agora solitárias pelo espaço profundo? Talvez fossem engenheiros cósmicos, capazes de manipular planetas e cometas como nós manipulamos tijolos e argila. Talvez fossem nômades estelares, construindo refúgios temporários em corpos errantes, viajando de estrela em estrela na busca eterna por sobrevivência. Ou talvez fossem apenas como nós, curiosos, frágeis, deixando marcas no universo na esperança de que um dia alguém as encontrasse. Seja como for, o impacto simbólico dessa descoberta seria imenso. Uma cidade interestelar significaria não apenas a confirmação de vida inteligente além da Terra, mas também a prova de que civilizações podem deixar rastros que resistem ao tempo e ao espaço. Seria o maior choque cultural da história humana, uma redefinição de nossa posição no cosmos. Todas as nossas crenças, nossas filosofias, nossas religiões teriam que ser revisitadas à luz desse novo horizonte.
Mas até agora, a fronteira entre fato e ficção permanece nebulosa. O que se sabe com certeza é que o 3I Atlas é real, que ele contém uma composição química rara e que suas emissões gasosas desafiam os padrões a que estamos acostumados. O que se interpreta como cidade ainda é, em grande parte, fruto de projeções e imaginação. Contudo, a imaginação tem poder. Ela nos impulsiona a olhar mais fundo, a questionar mais, a não aceitar respostas fáceis. E, de certa forma, é a imaginação que mantém viva a chama da exploração. Enquanto o cometa segue sua jornada, afastando-se gradualmente do Sol e mergulhando de volta na escuridão interestelar, a humanidade fica com as perguntas. Talvez nunca tenhamos respostas definitivas. Talvez o 3I Atlas continue sendo um mistério parcial, um enigma que nos provoca, mas não se entrega por completo. E talvez seja justamente esse o papel dos enigmas: manter-nos atentos, curiosos, dispostos a buscar. No fim das contas, a história do 3I Atlas não é apenas sobre o que ele é, mas sobre o que ele representa. Ele é um espelho de nossas esperanças, de nossos medos, de nossa incessante busca por companhia no vasto vazio. É um lembrete de que o universo é vasto demais para que sejamos sua única voz. E é também um convite, silencioso e distante, para continuarmos olhando para cima, tentando decifrar as mensagens escondidas entre as estrelas. E assim, enquanto James Webb continua sua missão, a narrativa persiste. Uma cidade no espaço, uma ilusão cósmica, ou um primeiro contato disfarçado de pedra e gelo. A resposta, por enquanto, permanece além do alcance. Mas a pergunta ecoa. E se, em meio às trevas infinitas, tivermos acabado de vislumbrar as ruínas de uma civilização que já não existe? Ou, quem sabe, os portões de uma ainda viva, à espera de ser descoberta? No espaço profundo, perguntas são tão preciosas quanto respostas. E o 3I Atlas nos deixa uma das maiores de todas: o que significa estar sozinho e o que significa não estar.